Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Marcos 3, capítulo 27. Vou aqui eu. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza de seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como os seus discípulos para o mar o segurou. O seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão. Aleluia. E da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhes tivessem sempre prontos um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não cumprisse, para que o não comprimisse. Aleluia. 10. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem, e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Aleluia, glória a Deus. E subindo ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram ali, e nomeou 12 para que tivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e os expulsar os demônios. E Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simeão e Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Mas eu quero aqui pegar aqui no versículo que Deus falou lá no começo, no Marcos 3,37. Está aqui um versículo, fala assim. Aleluia. Glória a Deus, o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 37. Diz aqui, diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima. 37. Só um pouquinho. Eu acho que. Três 27. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do externo juízo, ou do eterno juízo. Porque diziam: tem espíritos imundos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu óculos está ficando embaçado. Eu não estou enxergando nada. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor escolheu 12 discípulos para andar com Ele. Naquela época em que Jesus esteve aqui na terra. Ele chamou, pregou para uma multidão, mas escolheu 12 para andar com Ele, para ser seu. Aonde Ele fosse, aqueles 12 estariam com Ele, para curar, para libertar, para expulsar demônios. 12 Ele escolheu. Assim como Ele me escolheu a mim, a você, escolheu a nós no tempo de hoje. Ele escolhe. Não somos nós que escolhemos o nosso Deus, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos envia. Não somos nós que queremos estar aonde Ele nos coloca, mas é Ele que nos conduz, é Ele que dá toda a coordenada para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. Então, naquele tempo Ele escolheu uns para andar com Ele, serem fiéis a Ele. Hoje Ele chama a mim, Ele chama você, Ele chama a todos nós para sermos fiéis a Ele, para se andarmos com Ele em todo lugar, para onde quer que fomos, aonde quer que estejamos, que nós sejamos fiéis ao nosso Deus. Que nada, nem dinheiro, nem nada nessa vida, nem tesouro, nem nada venha nos corromper, venha nos tirar da presença do Senhor, venha fazer com que nós venhamos sair, ou venha nos perder nos caminhos do Senhor. Que nós venhamos ser fiéis a Ele até a morte, até o final, até quando o Senhor nos chamar, até quando Ele chamar a minha senha, a sua senha. Que você não deixe o Senhor, não troque a sua vida, a sua comunhão com Deus por nada nesse mundo. Não há dinheiro, não há riqueza, não há nada que seja melhor, maior e mais poderoso do que o nosso Deus. Sem tudo isso nós conseguimos passar e viver, mas sem o Senhor nós não conseguimos nada, porque Ele pode tudo e todas as coisas. Então, ainda que nós não venhamos ter riqueza, ainda que nós não sejamos ricos, eu costumo dizer que eu sou rica. Eu sou filha do rei, então eu sou rica, eu sou princesa. Eu costumo falar isso para todo mundo. Aonde eu vou, eu falo. As pessoas falam: não tenho condições. Eu falo: eu tenho. Eu sou filha do rei. Então, se eu sou filha do rei, Ele é dono do ouro e da prata, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, você pode tudo naquele que te fortalece, no nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, sem Ele, nós não podemos nada, não somos nada e nada temos, ainda que venhamos ter alguma coisa. Ainda que tenhamos dinheiro, ainda que tenhamos riqueza, sem Jesus, nada temos. Porque aí vem a enfermidade, aí vem os problemas, aí vem as decepções da vida, e tudo aquilo que você construiu com as riquezas que você tem, não é capaz de salvar, não é capaz de libertar, não é capaz de curar
a não ser o nosso Deus. Ajuda porque paga alguma coisa, paga porque nós precisamos. Estamos aqui nesse plano físico, né, na terra, então precisamos do dinheiro físico para sobreviver. Mas se eu não tiver o dinheiro para passar dia ou para suprir as minhas necessidades, o meu Deus, Ele envia a provisão diariamente para que eu não passe por necessidade. Então assim é na minha vida e assim é na vida daqueles que o temem, é na vida daqueles que o chamam, é na vida daqueles que o servem, é na vida daqueles que verdadeiramente querem estar na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê paz, que o Senhor possa fazer resplandecer sobre o seu rosto, sobre a sua face, sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de vocês, a graça, a bondade, a misericórdia dele, e que você possa saber que tem um Deus que tudo pode fazer na minha vida, na tua vida, na nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero chamar a irmã missionária do Sinai. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, palavra maravilhosa. Vamos orar pelas ofertas, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, mais que Jesus na tua presença. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que vão ofertar a Ti, Senhor, aqueles que não puderem. Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar o celeiro de cada um, Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do pastor, na vida da missionária Diva. Que o Senhor nos abençoe, visita a nossa despensa, nossos celeiros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Instrumentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim concretar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, vestes no sangue lavei,
minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para o pastor trazer a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastor Carlos. Senhora, Aleluia. já não ia. Já. É. Já. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Jesus. Abençoa teu servo. Glória a Deus, que eu tenha abrido nossas mentes para ouvir a palavra dessa noite em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que Jesus nesta noite. Pai, entregando o pastor Carlos Sávio nas tuas mãos, Senhor, abençoa teu servo, usa teu servo conforme tu queres. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Opa! Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite, presentes também através das redes sociais. Que Deus esteja aí abençoando a todos de uma forma abundante, de uma forma transbordante. É sempre muito bom estar falando de Jesus, pregando, subindo a tribuna de honra a qual o Senhor tem colocado diante de nós. E eu louvo e engrandeço a Deus, dizendo que tem sido bênção a cada momento que nós nos colocamos diante do nosso Deus. Ele tem cuidado, Ele tem nos cercado com suas mãos potentes, feito maravilha nas nossas vidas, e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quero pedir à missionária Diva nos ajude em relação ao vídeo de transmissão, por gentileza. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus. Só o Senhor tem cuidado, só o Senhor tem feito das tuas maravilhas, e nós só podemos agradecer ao Senhor. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 10. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 10. Aleluia. Maravilhoso Senhor, Deus Pai. Aleluia. 5, 10. Quem achou, dá um brado de vitória. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurados os que sofrem. Aleluia. Lerei novamente. 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Glórias a Deus. A Bíblia avisa que quem ama Jesus será perseguido por causa da sua fé. Um viver santo causa desconforto em outras pessoas. Algumas pessoas irão se opor
e lutar contra nós, mas em Jesus podemos suportar e superar toda a perseguição. Não precisamos ter medo da perseguição. Deus está conosco. O perseguidor também precisa de Jesus. Paulo antes era um perseguidor da igreja, mas quando se converteu, ele se tornou um grande evangelista. Devemos amar nossos perseguidores e orar pela salvação deles. Amém? Glórias a Deus. Então, o que a palavra vai dizer em relação ao capítulo 5 de Mateus, versículo 10: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu tenho sido muito atacado nesses últimos dias, e eu estava imaginando e falando: meu Deus, que situação difícil. E às vezes a gente fala: o que eu devo fazer? O que farei? E aí, situações que têm se levantado, e a Bíblia ela vai dizer que os seus próprios inimigos são de dentro de casa. Aquelas pessoas que diz que é teu amigo. Davi, ele chega a dizer, ele fala assim dessa maneira: meu coração está desfalecido. Eu estou realmente arrebentado. Mas por que, Davi? Eu fui apunhalado pelas costas. Se fosse o meu inimigo, ia tudo bem, mas aquele que come comigo à mesa, aquele que diz que é meu amigo, ele me apunhalou pelas costas. E são de situações que têm se levantado, situações que têm vindo contra a minha vida e contra a tua vida, e muitas vezes a gente fala assim: olha, eu não entendo como nós trazemos uma palavra dessa e a gente se aplica no texto, a gente se aplica nos versículos que fala a respeito, a gente olha e vê e a gente fala: não, realmente é por causa disso. Mas no nosso dia a dia, quando a gente está sentado, quando a gente conversa com um, conversa com o outro, quando a gente vai ali, quando a gente vai acolá, a gente não está focado no que está dizendo esse versículo. E a gente muitas vezes sente, e a gente olha assim e fala: a minha presença tem incomodado as pessoas que estão à minha volta. Até mesmo hoje, eu estava no condomínio, as vagas todas do condomínio não tinha nenhum carro. E o síndico falou assim: tu está colocando o carro na vaga coberta, mas tu é meu camarada, meu amigo. Mas não deixou de falar que eu estava colocando o carro na vaga coberta. E a gente precisa entender que isso tem incomodado as pessoas. Aí você fala assim: olha, não, ele não conhece ainda Jesus, ele é crente no Senhor. Quantas situações têm se levantado porque nós não vigiamos quando nós abrimos a boca. E a gente precisa, amados irmãos, segundo a Bíblia, nós somos servos uns dos outros. E aí, o que nós pregamos a semana passada a respeito de fazer o bem sem olhar a quem. E esse bem que nós fazemos, a Bíblia vai dizer que Deus já preparou de antemão essas maravilhas para que eu e você, nós andássemos nela. Então essas maravilhas de Deus, essas bem-aventuranças, essas coisas maravilhosas que têm acontecido na minha vida e na tua vida, Deus tem preparado de antemão. Aleluia. Mas o que vai acontecer é que muitos, amados irmãos, tendo o bem para fazer, faz o mal. E não perde a oportunidade de dar, como se diz assim, uma cutucada. Não perde a oportunidade de querer te colocar para baixo. Já imaginou isso? E eu tenho andado vigilante em relação a isso.
Porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Isso está acontecendo comigo, está acontecendo contigo, porque eu e você, nós temos incomodado o inferno. Aleluia, glória a Deus. Nós temos incomodado o inferno, porque algo maravilhoso em nós tem achado graça aos olhos de Deus, mas nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continuar orando, clamando, colocando a nossa vida no altar. Então, porque às vezes a gente olha e fala assim, não, isso é fácil, eu tiro de letras. Não é fácil e a gente não tira de letras. Isso incomoda, isso entristece, porque não é uma vez lá e outra acolá. É sempre. É todos os dias. E às vezes você sai para fazer alguma coisa de bom, quando vê, você toma na cara. Você sai para abençoar e você recebe uma resposta que te derruba, você volta numa tristeza medonha. Que bom se nós olhássemos para a palavra que vai dizer em Filipenses capítulo 2. A Bíblia, quando fala em Filipenses capítulo 2, ela fala do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não teve com usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomando a forma de um homem. Assim diz a palavra do Senhor. Mas em primeiro ela diz assim pelo apóstolo Paulo: portanto, se algum, aleluia, conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo sentimento, mesmo ânimo, uma mesma coisa. Nada façais por contendas e por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E tem acontecido isso? Não. Por que tem acontecido? A gente tira por base o nosso irmão e a gente já nivela ele por baixo. E se a gente puder estar por cima, você fica aí que a vez é minha. Você fica aí que eu sou e faço melhor do que você. É isso que tem acontecido. E você muitas vezes é colocado de lado num canto e ninguém deixa você crescer. Não quer ver você crescer. E a gente precisa, em nome de Jesus, falar assim: não, eu creio num só Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus, o Filho de Deus, e Ele me capacitará para todas as coisas que estão debaixo dessa terra. Aleluia, glória. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente, amados irmãos, de alguém querer te impedir, independente de alguém querer te colocar para trás. A Bíblia vai dizer, e a gente já cansou de falar, que Davi ele estava atrás das malhadas. Quando ele chega no campo de guerra, o próprio irmão dele vai dizer assim: por que você fez com aquelas poucas ovelhas que deixaste no deserto? Ele estava atrás das malhadas. O que você veio fazer aqui? Veio ver o nosso sofrimento? Veio contemplar a nossa afronta? Não sabia ele que Deus estava exaltando a Davi naquele momento? Porque Davi era um menino que ele ficava sozinho o tempo todo, mas não sozinho conforme da maneira que nós pensamos. Ele ficava em oração, intercessão e comunhão com Deus. Aleluia. E nenhum deles sabia. E ninguém sabe também a teu respeito. Quando você chora, quando você clama, quando você coloca a tua vida diante do Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ninguém sabe. Ninguém sabe a intimidade que você está tendo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E aí a gente contempla Deus exaltando a Davi, que ali todos estavam covardemente com medo do Golias.
E o gigante blasfemava contra o Deus de Israel, falava: não tem homem em Israel não. E Davi chega ao menino e ele fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Não tem homem para ir contra ele, não, eu vou. Um menino. Mas o que ele estava? Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E assim é na minha vida e na tua vida. Quando nós olhamos, amados irmãos, o Senhor, Ele diz assim: por humildade, devido ao egocentrismo inato do homem, caído, o mundo não tem em alta estima a humildade e a modéstia. A Bíblia, entretanto, ou no entanto, com seu conceito teocêntrico do homem e a sua salvação, atribui a máxima importância à humildade. A humildade bíblica, aleluia, subentende a consciência das nossas fraquezas e a decisão de atribuir de imediato todo o crédito a Deus e ao próximo por aquilo que realizamos. Devemos ser humildes, porque somos simples criaturas, somos pecaminosos à parte de Cristo, e não podemos jactar-nos de nada, a não ser no Senhor. Logo, dependemos de Deus para o nosso valor e para a nossa frutificação, e não podemos realizar nada de valor permanente sem a ajuda do nosso Deus, aleluia, e do nosso próximo. A presença de Deus acompanha aqueles que andam em humildade. Maior graça é dada aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Os mais zelosos filhos de Deus servem ao Senhor com toda a humildade. Como crentes, devemos viver em humildade uns para com os outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. O oposto da humildade é a soberba. Aleluia! Um senso exagerado da importância e da autoestima da pessoa que confia no seu próprio mérito, superioridade e realizações. A tendência inevitável da natureza humana e do mundo é sempre a soberba e não a humildade. Então, quando o Senhor, Ele fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não é o que tem acontecido. E a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Eu tenho falado com os amados irmãos a respeito de um tempo que eu levava os meus filhos pequenos para o futebol. Chegava lá, o técnico colocava os melhores jogadores para jogar. Mas criança, de igual modo, todos eles devem ter a oportunidade. E a gente precisa entender isso. Diante do Senhor, o Senhor é um técnico que coloca todos para trabalhar. O Senhor investe em todos de igual modo. O Senhor não dispensa nada. Eu lembro que existe um ditado que fala: o serviço de criança é pouco. São Manuel fala isso, né? Já ouviu ele falar? O serviço de criança é pouco, mas quem rejeita é louco. Como assim, pastor Carlos? Porque a criança, ela está aprendendo, ela está vendo a mãe lavar uma vasilha, ela quer ajudar a mãe a lavar a vasilha. Está vendo o pai carregar um tijolo? Ele quer ajudar o pai a carregar um tijolo. Mas se você dispensa, você está tirando o intento, o aprendizado dele. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que todos devem ter oportunidade diante do Senhor.
a gente não pode rejeitar ninguém, porque todos ficam satisfeitos em ajudar. Mas quando você coloca de lado, entristece. E a gente precisa aprender a estar colocando verdadeiramente a nossa vida a serviço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero continuar nessa linha. Por causa disso, eu quero ler alguns versículos para nós estarmos afirmando o que nós temos falado. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, vai dizer: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que eu entendo com isso? Que muitas vezes, quando nós somos perseguidos, quando nós somos injuriados, quando nós somos diminuídos, humilhados, é o inimigo de nossas almas que está usando a boca de alguém. É o inimigo de nossas almas que está tentando tirar a minha força, tentando tirar a tua força. Aleluia. Tentando nos parar, para que nós não possamos prosseguir. E nós precisamos prestar bem atenção nisso. E às vezes a gente fala, como Deus, como o inimigo ele vai usar essa pessoa? Não vai usar nada. Usa. Pedro era um dos discípulos de Jesus, falou, de maneira nenhuma tu vai para Jerusalém. E ele fala, afasta de mim, Satanás. Estava usando a boca de Pedro, ele fala, afasta de mim, Satanás, porque para isso eu vim. E para isso o Senhor me escolheu. Então a gente precisa entender. E muitas vezes a gente está tranquilo, com o coração agradecido a Deus por tudo que tem acontecido à nossa volta. A gente olha e agradece e fala, meu coração está regozijante no Senhor. Aí vem uma palavra para tirar a tua paz. Alguém que está do teu lado, ele quer te ferir. E a gente olha para ele e fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que essa pessoa ia falar isso comigo. Mas não é ele, é o inimigo de nossa alma que está usando essa pessoa. E a gente precisa ficar atento. A gente precisa falar assim, olha Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Porque o Senhor já de antemão tem me avisado a respeito disso. O Senhor já de antemão tem me alertado. E eu sei que a tua palavra vai dizer, Senhor, que aqueles que se aproximam do Senhor, o Senhor jamais lança fora. Já viu? Quando você louva um louvor, talvez se você não está bem naquele dia, a pessoa fala, ih, nem sabe cantar. Eu acho que você deveria sair do louvor, dar lugar para outro. Isso machuca. E a pessoa que está lá, aí ela sente, ela toma aquela seta para ela, aquela seta vai no coração, daqui a pouco a pessoa está desviada. A gente precisa entender que essa seta ela não vem de Deus. Essa seta não vem da pessoa que está do teu lado, mas essa seta vem da boca do inimigo, que muitas vezes as pessoas emprestam a boca que o inimigo está falando. E a gente precisa nos guardar, precaver e falar assim, isso não vem de Deus. Deus me deu o melhor. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, ser uma bênção conforme eu tenho sido. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixa que a voz opressora do inimigo venha te fazer desanimar. Hebreus capítulo 13, versículo 3, vai dizer assim, lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Então o Senhor ele fala para nós lembrarmos. Como eu me lembrarei segundo o que o Senhor tem falado? Através da oração. Através de algum momento que você tiver a oportunidade. Fala assim, você está precisando de alguma coisa, meu amado irmão? Porque quantas pessoas têm sido aprisionadas
Quantas pessoas têm sido maltratadas e depois, quando a pessoa fica aprisionada e maltratada, o que acontece com ela? Vocês sabem? O que acontece com a pessoa maltratada e aprisionada? O que acontece? Acho que não precisa. Além disso, ela fica esquecida. Ninguém lembra mais. Ela fica esquecida. E a gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar assim: não, eu preciso estar lembrando nas minhas orações. Eu preciso estar visitando, eu preciso estar me doando, eu preciso estar fazendo o melhor para essa pessoa. Quantas pessoas têm sido maltratadas? E às vezes, amados irmãos, eu tenho uma sensibilidade assim grande. Às vezes você olha uma senhora bonita dentro da igreja, um marido bonito, aquele casal bonito, e dentro da igreja é uma coisa, mas quando chega em casa ela toma cada paulada do marido, é tapa na cara. Talvez ela apanha dentro de casa. E aí muitas vezes vive anos a fio, sem ter como fugir daquela situação. E não é somente isso. Quantas situações têm se levantado diante das coisas que Deus tem trago em nossos corações, e a gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa falar: Senhor, olha, me ensina como orar para a tua igreja. Me ensina a orar por esse casal que o Senhor tem colocado no meu coração. Me ensina a orar por essa senhora, por esse senhor, por essa família. Me ensina a orar, Senhor, para o meu pastor, para o louvor da igreja, para esta igreja. Me ensina a orar, Senhor. Eu preciso aprender do Senhor. São tantas direções que o Senhor tem nos levado para que nós possamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ver o quanto o inimigo de nossas almas quer ferir a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Porque por mais que você faça, às vezes você parece que está devendo. Por mais que você faça, parece que tudo que você venha fazer nesse mundo nunca é suficiente. Mas a Sagrada Escritura vai dizer que quando nós estávamos no mundo, a nossa vida era uma eterna procura. Conforme diz o louvor, a nossa vida era cheia de amargura. E quantos choravam tanto. Mas quando nós encontramos a Jesus, o nosso cálice, ele veio a transbordar. Aquilo que faltava em nós completou-se. E a gente precisa entender que agora nós estamos transbordando da presença do glorioso Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. E aí as pessoas olham para você e falam: você está vazio. Mas a gente precisa entender que não são as pessoas que estão dizendo isso. A gente precisa entender que o Espírito Santo do Senhor, ele fez morada na minha e na tua vida. Nós somos o templo do Espírito Santo, tabernáculo do Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos vasos de barro, mas cheio de ouro. Esse ouro é a presença do Senhor. Aleluia. E a gente precisa entender isso, que nós somos importantes para o nosso Deus. Por causa da minha vida e por causa da tua vida, Deus, ele rompe céus e rompe terra por causa da minha vida e por causa da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E a gente precisa entender isso. E às vezes a gente fala que Deus não vai fazer nada. Eu sou o vermezinho de Jacó. Muitos dizem: eu sou o cavalo, o cocô do cavalo bandido. E a gente precisa entender, amados irmãos, que Deus olha para você e Deus vai falar assim: você é importante para mim. Aleluia. A gente precisa entender isso.
E às vezes o inimigo de nossas almas quer colocar a gente debaixo da sola dos pés deles. Não, mas a gente precisa entender, falar assim, essas coisas que têm vindo sobre mim, eu preciso colocar, conforme diz a palavra do Senhor, no saquetel furado, deixar essas coisas embora. Isso chegou até aqui, eu não posso guardar no meu coração. Essas coisas têm que ir embora. O que eu quero, o que eu preciso guardar no meu coração é a palavra de Deus, aquilo que Ele tem trago até mim. Amém. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos lançar todo o cordel de maldade fora, bem longe. E a gente precisa exercitar a nossa fé diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente, quando nós estamos falando aqui de aprisionados, a gente vê o apóstolo Paulo, quando chega ali na prisão, ele fala daquela pessoa que ele encontrou na prisão. Ele fala assim: olha, recebe ele de volta, porque ele muito me é útil, e você que vai receber a ele, até a tua própria vida você me deve. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque quando nós pregamos a palavra do Senhor às pessoas, e as pessoas se convertem, a Bíblia vai dizer que nós encontramos um campo de grande valor, e nós vemos toda a nossa fortuna naquele campo. Por causa de quê? O Senhor é preciosidade na vida do crente. Aleluia. Na minha vida e na tua vida, a preciosidade é Cristo. E nós precisamos entender isso. Então Cristo, Ele, quando nos encontra, quando Ele nos salva, nós nos tornamos diferentes. Amém? Então, também, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16, ele vai dizer assim: amados, não, aleluia, se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando, aleluia, a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Glórias a Deus. Nós precisamos entender isso que Pedro está dizendo. Nós precisamos entender por causa de quê? Porque nós sabemos, amados irmãos, não é coisa pouca ser alguém que serve a Cristo, e as pessoas sabem que você serve a Cristo. E esse subjugar muitas vezes, amados irmãos, é para tirar a tua credibilidade, é para tirar a tua força, é para tirar a tua coragem. Mas o apóstolo Pedro aqui, ele está dizendo: olha, se encoraje, se fortaleça, porque quando Cristo, aleluia, nos levar e nos exaltar, vocês receberão a coroa de glória. Vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passará da morte para a vida. E a gente precisa entender isso. A gente não pode olhar para situações que têm vindo como afronta sobre a minha vida e sobre a tua vida e entristecer os nossos corações. Aleluia. Muitas vezes nós recebemos essas setas, e essas setas, elas vão cravando no nosso peito, na nossa alma, e a gente fica amargurado, triste, daqui a pouco doente. E a gente precisa entender que Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Então limpe a tua alma. Essas palavras que você recebeu nesses dias, que tem feito entristecer a tua alma, o teu ser, limpe, passa uma borracha em cima disso e fala: não,
eu tenho um Deus que Ele tem velado para que essa palavra se cumpra na minha vida. Aleluia. E a palavra de Cristo que se cumpre na minha vida. Ele diz que me salvou, Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Meu Deus, Ele salvou a minha alma, me tirou a alma da perdição. E a gente precisa entender isso. Deus, Ele fez tudo novo na minha vida e na tua vida. E aí, amados irmãos, a gente precisa aprender a não dar crédito a essas investidas de Satanás. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar: olha, Deus é maior na minha vida. Obrigado. E eu preciso olhar que eu estou acima dessas coisas. Essas coisas muitas vezes têm vindo aí e tentado montar uma cerquinha na minha frente, tentado levantar muro, obstáculos, tentado me prender, mas eu já conquistei bastante coisa. E o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele diz que ainda há muitas outras coisas que eu tenho que conquistar. Então essas cerquinhas, esses murinhos, esses obstáculos que tem colocado na minha frente, isso não é suficiente para aquele que anda com Cristo, para aquele que anda com Deus. Isso aí vai cair por terra, em nome de Jesus. E aquele que tem investido na minha queda, ele vai bater palma, porque ele vai ver a vitória do Senhor na minha vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, não desanime. Não desanime. Continue prevalecendo em nome de Jesus. Também diz em Romanos capítulo 12, versículo 14: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe. Esta é a palavra que o Senhor tem dito para nós. Também João capítulo 15, versículo 20: lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. E isso é algo extraordinário. Muitos são os meus adversários. Está aí em Salmo 119, 157. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Assim diz o Senhor. O que ele está dizendo? Muitos são os perseguidores. E eu estava lendo hoje de manhã Ezequiel e Isaías. Eu li aproximadamente uns 8 ou 9 capítulos. E eu estava vendo a respeito da perseguição. O que acontecia com a perseguição dos filhos de Israel? Eles não perseguiam assim de frente, em bando, mas eles perseguiam para que uma turma fugisse para cá, outra turma fugisse para lá. O que acontecia? Aquele que ficava sozinho, ele ficava desguarnecido. E o que tem acontecido aqui, a gente precisa entender que muitos são os meus perseguidores, mas o Senhor, aleluia, Ele faz com que eu, aleluia, olhe para os seus estatutos. O que é isso? A palavra do Senhor, ela não volta vazia,
A palavra do Senhor, ela é o que ela é? Está escrito. São os fundamentos. O que é isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Quando nós estamos firmados em Cristo, nada pode nos abalar. Aleluia. Quando nós estamos firmados em Cristo, ainda que os nossos perseguidores sejam muitos, é como se você estivesse numa redoma de vidro, e essa redoma de vidro fosse a prova de bala. Nada pode chegar onde você está por causa do cuidado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por causa das mãos poderosas do Senhor. Então, o inimigo de nossas almas, como está dizendo Davi, ele está dizendo, preste bem atenção o que ele diz: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Ele diz, Davi, ele olha para os seus adversários, e são muitos os adversários e perseguidores. O que ele está dizendo? Mas eu não tiro os meus olhos de Cristo. Eu não tiro os meus olhos de Deus. Porque quando os seus adversários são muitos, os perseguidores, e você tira os olhos de Deus, você está fadado ao fracasso. Mas quando você continua com os olhos em Cristo, os inimigos, eles tendem a cair, a serem destruídos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos continuar com os nossos olhos no Senhor. Glória a Deus. E muitas vezes, amados irmãos, assim conforme nós falamos lá no capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, e a gente trouxe ali o Senhor falando que nós somos servos uns dos outros. Aqui também, nessa palavra, a gente pode olhar para ela e dizer que muitos têm tirado os olhos dos estatutos do Senhor. E quando tiram os olhos dos estatutos do Senhor, o que nós tensionamos a fazer? A fazer do nosso jeito. E a gente fala, o meu jeito é melhor do que o jeito do Senhor. Porque o jeito do Senhor é muito difícil. O jeito do Senhor, você não pode comer a fruta antes da hora. O jeito do Senhor, você não pode roubar água, não pode roubar luz. É muito difícil servir a Deus. Pensa que não. A gente olha e fala assim, não, eu tenho que andar direito. É o que o Senhor tem falado para mim. É o que o Senhor tem me instruído. Aleluia. E às vezes, amados irmãos, a gente quer fazer aquilo que é da nossa própria vontade. Fala assim, se eu colocar um gato na água, se eu colocar um gato na luz, eu vou ter mais dinheiro no bolso. Mas o Senhor vai dizer, maldito o homem que constrói a sua casa com aquilo que é ilícito. Aleluia. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa saber que o próprio Salomão, ele fala, Deus, me deu o que comer, o que beber. Me deu o suficiente para o meu dia a dia, para que eu não venha tirar do outro, para que eu não venha furtar. E a gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, muito vale o pouco com contentamento. Então esteja contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, eu aprendi a ter abastança, mas também aprendi a ter escassez. Eu aprendi a passar fome e ter fartura de pão. Aleluia. E a gente precisa, amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como Davi falou, que são muitos os perseguidores, mas ele não tem tirado os olhos de Deus. Aleluia. Nós precisamos continuar com os nossos olhos Aleluia. em Deus, porque Ele Ele fará com que nós venhamos vencer toda e qualquer tribulação, todo e qualquer levante que tem levantado contra a minha vida e contra a tua vida. Aleluia.
Diz no Salmo 119, 86: todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Tem isso também. E aí, talvez você fale assim: eu não ligo muito para mentira. Mas muitas vezes, quando alguém diz uma mentira contra você, você não liga, mas tem muita gente que pensa que aquela mentira é verdade. E aí, a pessoa vai te abordar e fala: eu não sabia que você estava andando com aquela pessoa. Tu não tem marido? Por que você está andando com aquela pessoa? Aí fala assim: não estou andando com essa pessoa. Não, eu ouvi. E a fonte que eu ouvi é uma fonte de confiança. Aí te irrita, porque é mentira. E a gente precisa entender, falar assim: olha, a minha oração é que as calúnias, as mentiras venham cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como a perseguição dói. Como é ruim. Porque você não espera receber de alguém coisa que você tem dado à pessoa, você tem dado do melhor para a pessoa. Você não espera receber, você dando uma bênção, receber um mal daquela pessoa. Você não espera isso. Você fala assim: eu tenho tratado tão bem, eu tenho dedicado a minha vida por essa pessoa, e agora ela chega dessa maneira para comigo. Eu não entendi isso. E a gente não consegue entender. A gente não consegue conceder. E a gente precisa orar a Deus e clamar, falar: Senhor, olha, eu recebi isso. Mas, na realidade, eu sei, ó Deus, quem está por trás de toda essa situação. Isso não vem do Senhor. Eu tenho certeza que não vem de Ti. Essa pessoa, ela escorregou, como diz o pessoal por aí, escorregou na maionese. Mateus capítulo 5, 44 e 45. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Amém? Também Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu creio. Você crê? Eu creio que o Senhor, Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Amém. E essa palavra, ela veio não para estar dizendo a você que você será perseguido mesmo. A gente já sabe disso, a palavra confirma. Mas eu quero te dizer que essa perseguição, ela não vem do Senhor. O inimigo de nossas almas, ele quer fazer com que você venha desistir
dos projetos que Deus tem para a minha vida e tem para a tua vida. Aquilo que nós almejamos alcançar, seja em qualquer sentido, em qualquer área de nossas vidas. Não desista. Não volte atrás. Nós precisamos continuar. Nós precisamos perseverar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava vendo algumas coisas a respeito, até aqui já falei, né? Mas eu quero dizer a respeito do jogador Cafu, né? O jogador Cafu, ele foi dispensado de vários times de futebol, dizendo aqueles que os desclassificaram, dizia para ele que ele nunca seria um jogador de futebol. Ele foi o capitão, o lateral mais afamado do Brasil, da seleção brasileira. E muitos diziam para ele que ele não era qualificado para jogar em time algum. E a gente precisa entender que muitos vão dizer que nós não temos qualidade para tal coisa. Seja nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Muitos querem tirar a tua paz. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. O inimigo de nossas almas, ele usa outro para tirar a tua paz. Mas esteja atento. Não ouça a voz do opressor. Ouça a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cheguei a ficar abatido por um tempo, mas conforme eu não sou de me abater nem de guardar mágoa, o Senhor logo trouxe na minha mente e no meu coração: isso não vem daquela pessoa que te feriu, é o inimigo que está usando a boca dele. Então as pessoas, elas tendem até a te ferir, mas tem outro espírito por trás dessas pessoas que estão tentando tirar a tua paz, tentando tirar aquilo que você já conquistou na presença do Senhor. Então não desista, persista, se levante e fala: não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Nos ajuda, ó Deus, pois nós necessitamos do Senhor. Às vezes, Pai, nós nos encontramos num dia, Senhor Deus, em que às vezes nós estamos com uma baixa estima, Pai, e vem, Senhor Deus, essa palavra, e essa palavra muitas vezes, ó Pai, nos deixa derrotados, cabisbaixo, tristes, e às vezes, ó Pai, muitos tendem a tirar até a sua própria vida. Mas nós, ó Pai, temos confiado ao Senhor, nós temos feito menção da tua palavra. Nós não confiamos em carro nem em cavaleiros, nós confiamos no Senhor e na tua palavra. Então, Pai amado, Pai querido, esteja indo de encontro, ó Pai, aos teus filhos e filhas, ó Pai, que têm sido humilhados, perseguidos, mas nós sabemos que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, tem o melhor para a vida de cada um de nós. Nós confiamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, na presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, na ação, Senhor Deus, maravilhosa, Pai, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Então opera, Senhor Deus, de um modo, Senhor Deus, maravilhosíssimo, ó Pai, para que, em nome do Senhor, nós possamos, ó Pai, ser revestidos pelo Teu poder, pela Tua unção. Abençoa, Senhor Deus, os nossos lares. Abençoa, Senhor Deus, os nossos filhos, ó Pai, a nossa dispensa, o nosso ir, o nosso vir, o nosso entrar e o nosso sair. Onde quer que estejamos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos lavando, remindo e transformando. Ah, Pai amado, que todos, ó Pai, que se achegarem a nós, venham sentir a Tua presença. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai,
que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Ele impedirá. Maranata. Ora, vem E a Deus. salva de palmas de Jesus. Amém. Deus te abençoe.